Lefe é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero hoje trazer uma mensagem falando sobre mudança. Mas a mudança ela só vai acontecer se nós permitirmos o agir, o efetuar de Deus em nossas vidas. Nós falamos sempre que Deus enviou o Espírito Santo, ou seja, o Paracleto, o Consolador, para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas ele na arrogância, ele na soberba, muitas das vezes, ou às vezes ele não cede pelo posicionamento, condição e a situação. E muitas das vezes, quando chega no caos, na condição que ele não tem o domínio, o controle, aí pode ser que ele cede. Mas eu quero trazer uma reflexão de uma palavra e trazer um esclarecimento bem positivo e nítido para o entendimento dessa passagem. É o capítulo 9 de Mateus, ela tem uma epígrafe, o versículo 14 ao 17, tem uma epígrafe que diz o jejum. Então diz assim a palavra de Deus. Então chegaram aos pés dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Foi um ponto interrogativo, de questionamento. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos da bolda, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita o remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhantemente romperão as vestes, que se faz a maior ruptura, o estrago se torna maior. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompe-se o odre e entorna o vinho, e o odre estraga. Se nas deitarem juntos, mas se deita-se, se coloca o vinho novo em odres novos, para que ambos se conservem, para que ambos se amadureçam. Então, o que dentro dessa relatividade, esses questionamentos, o esclarecimento de Jesus, quando ele fazem a primeira interrogativa de questão, que foi: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Na realidade, eles diziam: tem objetivo? Há necessidade? Para por quê? Seguimos processos religiosos? Sim ou não? Era o questionamento dele, que eles queriam saber, porque na realidade eles jejuavam e os discípulos não faziam isso. Eles queriam saber e os discípulos dele não faziam. A resposta foi a explicação bem nítida, quando eles dizem que haveria momento que o noivo seria tirado enquanto os da bolda estavam tranquilos. A realidade é que a resposta é que só valorizamos algo quando perdemos. Não escutamos conselhos. É o que ele estava tentando explicar. E a situação que ocorre em não escutar conselho, continuar a fazer coisas erradas, tendo sempre quem nos defende ou nos ajuda nas dificuldades, aí então
O comodismo, ele é imperiativo. O comodismo fica estagnado, de não haver uma renovação, de não haver uma mudança, né? Era o que havia nos discípulos de Jesus. Como é isso, pastor? Eles não estavam preocupados que ali, qualquer adversidade, dificuldade, eles corriam para Jesus, e Jesus não é que defendia os seus erros, mas procurava amenizar, dando ensinamento, coisa que eles só iriam aprender quando estivessem sem ajuda do próprio professor, que era Jesus, o mestre, que lhe ensinava. E como eu estou dizendo e explicando, a nossa vida é de aprendizado. A nossa vida sempre foi de aprendizado. O que ele falou que haveria de chegar a hora que eles deixariam de ser meninos, como Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, agia como menino, mas quando cheguei a amadurecer, acabei com as coisas de menino, passei a ter maturidade. Então Jesus disse que eles teriam que virar adultos, eles virariam adultos, eles teriam experiências, e os dias viriam que eles teriam que crescer, ou pereceria nos seus erros, na sua deformidade, na sua falta de observação, de bons conselhos, que era uma consultoria dada para uma vida exemplar. Quando ele diz ninguém deita, ou seja, costura ou remendo de pano novo em uma roupa velha, porque se romperá, ou seja, se rasgará. Eu posso dar um exemplo bem esclarecedor, que são pessoas com estruturas frágeis, tá? Seria esse tipo de pessoa com estrutura frágil, como eu posso dizer, vou colocar uma situação, essas pessoas de estrutura frágeis, que não se pode ter uma condição de uma capacidade acima do que eles possam carregar, ou colocar, vamos dar um exemplo, 2 metros dentro de 1 metro, ou carregar um peso acima da sua condição, mesmo que se tentassem se esforçar, porque não se esforçavam, era o comodismo do que ele fala, a falta de atenção, a falta desse reconhecimento. Então, essas pessoas são as que querem falar e não estão prontas para ouvir e aprender. Não estão prontas. Querem ensinar sem ter técnica, conhecimento ou prática. É aí que vem as argumentações, a axiologia, suas conceitologias, que são bases sem estrutura. Acham-se fortes, mas são frágeis. É o que está dizendo ele. Quando ele diz, não se deita vinho novo em odre velho, porque se romperá. É esta falta de estrutura que ele está dizendo, do aprendizado, que não querem ter. Não querem desfazer de si mesmo coisas que não edificam. Como se eu tivesse, por exemplo, um armário cheio de roupas velhas e não desfaço, não tenho espaço para colocar roupas novas. Ainda que me doassem gratuitamente uma imensa quantidade de roupas novas, mesmo assim, tá? Ficaria caro nesse sentido, porque aonde agregar o novo, se eu não quero desfazer do velho? Aonde colocar? Quando ele diz, aprendei de mim,
O que ele disse é o que está em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas há uma necessidade de banirmos, de tirarmos, de ter condição para obter o novo, ter o espaço para que o novo adentre, expulsar o velho, esquecer das velhas lembranças, que são acúmulos destrutivos, negativos, que não são edificantes. Quando ele diz, ninguém deita, ou seja, costura esse remendo, ele está falando disso, dessa posição que não querem haver, deixar essa mudança. E quando ele fala de deitar o vinho novo em odre velho que se rompe, são essas argumentações, essas arrogâncias que muitos têm e não param para observar os seus erros. É como se olhasse no espelho, não olhasse deformidade, como envelhecimento ou alguma falibilidade. São esses acúmulos que nós obtemos. A gente só faz uma reflexologia no tempo do período de Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Mas por que não nos analisamos o tempo todo? Jesus manda a gente ser tardio no falar, rápido no pensar, ser simples como a pomba, prudente como a serpente. São atitudes e qualidades para uma condição. Quando ele diz disso, de vinho novo em odre novo, primeiro passo, ele está dizendo que era o jejum. Porque era um fortalecimento para o inesperado. É você estar preparado e não se desestruturar, aprender, saber conviver, aceitar, renovar, obedecer. É uma estrutura diante de coisas boas e ruins que deveriam acontecer. Por quê? A Bíblia em Efésios 6 manda a gente nos revestir. Como é isso? Por quê? A palavra de Deus, ela diz que nossas lutas, elas não são contra a carne e o sangue, mas é contra principado e potestade. Então o jejum é uma armadura, um fortalecimento espiritual dentro desse aprendizado, que é o vinho novo em odre novo. É deixar todo aquele conceito, aquela arrogância de presunção que nós temos e receber o aprendizado, que é o revestimento, que a palavra de Deus nos ensina, que esse vinho novo, que não se rompe, é aquele que ouve, obedece, pratica e não questiona, confia. É essa estabilidade é que ele diz, assim ambos se conservam. O que eu posso explicar melhor? É a koinonia, é a harmonia. Não só enquanto nós estamos bem, mas também nos momentos de adversidade, de dificuldade. Porque em tudo nós devemos agradecer a Deus. E esta é a vontade de Deus em nossas vidas. Nós sabermos qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não buscar enquanto tomo desesperado, necessitado. Se no momento que pensamos que estamos estabilizados, quando vem nos dar em conselho, nós não aceitamos, é esse remendo novo em roupa velha que vai romper por causa dessas argumentações. Mas quando você está pronto, na humildade, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós aprendemos, é esse vinho novo em odre novo,
fazendo essa transformação do aprendizado, fazendo essa transformação dessa atitude nova em condições de atuações em estado que talvez estejamos positivo ou negativo, mas obedecendo, confiando na palavra de Deus, no ensinamento que Cristo nos deixou. Então fica aí uma reflexologia. Você é a roupa velha que não aceita o remendo novo, ou você é o vinho novo que se transformou em odre novo, ou ainda é o odre velho que não tem a capacidade de receber o vinho novo. Mas que Deus abençoe. Eu vou afirmar que Lefe é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia, amém? Fiel é Deus. Não deixamos de obedecer sempre o que Ele nos ensina. E é por isso que eu quero deixar esse ensinamento para você nessa noite. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome. Oh, glória! Quando penso que no barco estou sozinho, quase presto a sucumbir, enfrentando os vendavais e as tempestades, o barco sem rumo continua a prosseguir, atravessando os oceanos desta vida, por mares bravios, vai sem desistir, entrando contra as correntes da falsidade, achando que porto seguro não vai existir. É que Jesus muda o rumo nessa hora. Jesus muda o rumo nessa hora. Jesus muda o rumo nessa hora. A hora que penso que vou sucumbir, é que Jesus muda o rumo nesta hora. Jesus muda o rumo nessa hora. Jesus muda o rumo nesta hora. A hora que penso que porto seguro não vai existir. Quando penso que no barco estou sozinho, quase presto a sucumbir, enfrentando os vendavais das tempestades, o barco sem rumo continua a prosseguir, atravessando os oceanos desta vida, por mares bravios, vai sem desistir, lutando contra as correntes da falsidade, achando que porto seguro não vai existir. É que Jesus muda o rumo nessa hora. Jesus muda o rumo nessa hora. Jesus muda o rumo nessa hora. A hora que penso que vou sucumbir, é que Jesus muda o rumo nessa hora. Jesus muda o
nessa hora. Jesus, muda o rumo nesta hora. A hora que penso que Porto Seguro não vai existir. A hora que penso que Porto Seguro não vai existir. A hora que penso que Porto Seguro não vai existir. Aleluia! Oh, glória! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que Deus os abençoe.